No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você, você e Joana de Ângeles, entrando em plenitude, com o coração cheio de muito amor. Pois é, hoje nós estamos aqui com um amigo muito querido, um amigo muito especial, para bater um papo profundo. E olha, não interessa só a quem tem criança ou não, mas interessa a todos. Estamos aqui com Luiz Rurrivas, que agora ele já está bem brasileiro, tá? Você vai perceber que ele não fala tão assim, mas ele já está bem brasileiro, já está há bastante tempo aqui, já conhece a gente. Rurrivas, ele é peruano de Arequipa, não conheço esse lugar. Estuda há muito tempo a doutrina espírita, desde os 17 anos, e totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita. É design, faz coisas fantásticas e você já pôde comprovar, como também foi responsável pelo setor de multimídia da FEB, Federação Espírita Brasileira. E também colaborou muito com o SEI, Conselho Internacional Espírita. E hoje, aqui conosco, para falar dos seus livros. Ele fez um livro que, olha, mexe muito. Você que tem criança, que tem jovens, e até a gente, né, que tem aquele lado gostoso, né, descontraído, para fazer o evangelho com os nossos pequenos. Ele tem ali a Turma da Mônica, que não tem quem não se apaixone no evangelho. Como vai, Rurrivas? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Plenitude. Opa, Iraci, muito obrigado pela possibilidade de trocar algumas ideias, conversar. Um abraço aos amigos que estão nos acompanhando e vamos a nosso papo para conversar sobre esses novos livros, nova literatura e material que está chegando. Viu só? Não falei que ele é quase brasileiro? Ou quase a parte que você não entende. Olha só. Luiz, como foi que você decidiu e buscou fazer esses livros para crianças? Muito bem. Eu talvez possa afirmar que isto é consequência de um fato que eu fazia com a minha filha quando ela era pequena. Todas as noites eu contava uma historinha antes de dormir. Então a gente se deitava e a gente começava a contar, ela narrava um pouquinho, eu também, e a gente criava uma história. E aí foi se criando esse hábito, né, de criar histórias leves, engraçadas, e surgiu assim. Uma vez que a gente começou a aplicar isto na literatura, né, é como se a gente falasse com uma criança, né, dependendo da idade, né, de 3, 4, 5, 8 anos. Né. A gente percebeu também que nós precisávamos falar na linguagem deles. Né. Os livros que são elaborados, nós passamos também com muitas crianças. A gente escuta as opiniões, as observações, aprende, escuta dicas. Por exemplo, naquela do Evangelho, eu reuni meus filhos e uns sobrinhos, priminhos, né? E aí comecei a perguntar, por exemplo, imaginem a Turma da Mônica falando de caridade, o que vocês imaginam? Aí alguém falou, imagina, Magali doando alimentos. Aí eu anotei, boa, né? Pureza. O Cascão não gosta de tomar banho, podia tomar um banho, pureza, boa. E a gente foi anotando, porque os espíritos estão reencarnando agora
eles têm uma bagagem impressionante, né? Tem. Nós sabemos que são milenares, até talvez mais velhos que nós espiritualmente, ou espíritas pela segunda vez. Muitos espíritos tempo, tão pequenininhos já são espíritas da segunda vez. Então você vê como algumas informações já trazem, né? E já vamos ter espíritas pela terceira vez. Imagina como que será isto. Mas, diante disso, nós começamos a criar um laboratório com as próprias crianças. A gente escuta demais as opiniões, o material que está sendo elaborado, é submetido a eles e depois vai a análise da editora, né? O caso da Turma da Mônica passa para a equipe de Maurício de Souza, né? Onde eles fazem a avaliação, conferem. O que eles chamam, colocam no universo Maurício de Souza, porque tem umas falas muito próprias, né? O Cebolinha tem uma fala muito específica, o Cascão tem algumas palavrinhas que são próprias dele, né? Então, eles que dão essa, vamos chamar, esse ajuste, né? Esse trabalho é uma parceria com o nosso amigo Alan Mitchell, né? E também com a editora Boa Nova, que é a que está levando à frente. E você acredita que nós já estamos com mais de 320 mil exemplares? Olha que maravilha! Já foram vendidos nesses 4 anos, ou vamos já para o 5º ano, né? É um número alto para público infantil. Com certeza! E temos ouvido muitos pais, evangelizadores e até adultos, né, nos contando que utilizam os livros para fazer evangelho no lar. Muita criança não fazia evangelho no lar, mas graças aos livrinhos está sendo de utilidade. Então ficamos muito felizes com os resultados. Já são 7 agora na Bienal. Vamos ter mais 2 livros novos. Vamos a 9 livros. Sim, sim. A satisfação nos tem sorrisos. Tem o Manda-Chuva, né? que você sabia que eu era apaixonada e entrou no lançamento. Mas foi você que me deu a dica, você lembra? Você me disse, quando você vai fazer com o Manda-Chuva? Eu adoro. Então, essa é outra parceria com a Warner Bros., né? Nós conseguimos 5 livros, né? Com Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons. E quando você falou Manda-Chuva, a gente foi conferir, ainda tinha Manda-Chuva no contrato Hanna-Barbera, né? E então a gente fez falando do espírito dos animais, né? Se os gatos, cachorros têm alma, como é que é isso? Né? E a gente, ficou uma história muito legal, porque tem o Guardabelo, quem lembra daqueles, né? O Batatinha. Não fala quem lembra, não. Isso é recente, para com isso. Opa! Tem o Batatinha, tem todos os personagens, e é muito legal, porque isso mexe também com muito adulto, que lembra a sua parte infantil, e pode contar às novas gerações, né? Aqueles personagens que mexeram conosco. Nossa, isso eu acho muito, muito bacana. Porque quando a gente vai passar para a criança, você está resgatando algo que você viveu de uma forma fantasiosa, de uma forma gostosa. Tipo assim, querendo ser inserido um pouquinho lá dentro. E a gente passa isso de uma outra forma para a criança, né? Sim. É bem diferente. É interessante ao ouvir, né? Nós temos estado na Europa, em Estados Unidos, outros lugares, e ver que até lá os nossos livros têm chegado. Os espíritas, a maioria são brasileiros. É bom que os amigos saibam que 98% dos espíritas do planeta são brasileiros, estão no Brasil, né? Apenas 2%. São 33 países onde existe movimento espírita, né? Então, 32 países é 2%. E o Brasil é 98%, né? Então, não tem nenhuma dúvida que daqui é a pátria exportadora de espíritas, né? Ao mundo. E é muito bom ver as nossas obras chegando lá, né? Já começaram algumas a ser traduzidas, há iniciativas são feitas em inglês, em alemão, ver crianças em italiano, né? As que ainda não foram traduzidas, né? Os pais leem para os meninos. É uma experiência bonita. Eu estive na Itália, fez parte do roteiro de palestras, e a quantidade de italianos que tinham participando do seminário que nós fizemos lá, eu fiquei encantada, porque eu acho que é onde tem o público de raiz mesmo, de lá, que não eram brasileiros, tanto que teve que fazer tradução simultânea, aquela coisa toda.
Mas a Itália, eu achei que a Itália tem mais essa vertente, embora seja tão católica, né? Claro. Talvez Portugal é o país onde a maioria é ainda português, acima de brasileiros. Sim. Espanha também é um meio a meio. E Itália também é surpreendente. Eu diria que é metade. Metade italiano, Sim. metade brasileiro, ou já, né? Porque o restante da Europa, sim, são muito poucos, né? Pouquíssimos suíços, pouquíssimos alemães, pouquíssimos ingleses, mais brasileiro. E ainda mais, é brasileira. É brasileira que casou com europeu, a maioria. É, a maioria, é verdade. Né? Mas nos Estados Unidos também, são mais famílias, no caso. Sim. São famílias que foram lá, emigraram. Hoje, os Estados Unidos está com 100 centros espíritas. A Flórida, que tem 40. Já, Flórida tem bastante. E Orlando, né? É. Os centros são relativamente grandes para fora do Brasil. Mas é muito bonito ver o espiritismo. A internet cumpre um papel sensacional, né? O que nós estamos conversando agora pode ser assistido em qualquer lugar do planeta. E a gente tem um feedback impressionante. Ontem estava recebendo uma mensagem de umas companheiras de Singapura, que tem um grupo espírita. Um grupo espírita de lá. Então, ele falando Muito que bacana. já tem alguns livros nossos e estavam querendo agora uma quantidade grande para as crianças lá. Isso é impressionante. Né? Com certeza. E eu acho importante traduzir em outras línguas, porque as crianças estão sendo educadas com a língua nativa, mas elas começam a conhecer um mundo diferente, inclusive passar para os amigos que acabam se interessando. Crianças mesmo, né? Sim. Então, de repente, aí é uma porta de sacudir os pais, né? Esse é um ponto. Eu estava lembrando, dentro dessas experiências, uma senhora, né, nos contou que tinha entregado um livrinho nosso da Turma da Mônica deu de presente para outra senhora que não é espírita, não tem nenhum vínculo religioso. Uhum. E essa outra senhora deu para sua filhinha. E a menina, né, pegou o livrinho e dias depois observou que a menina tinha uma sacola, entrava no quarto, colocávamos livrinhos, fazia um nó e colocava na porta da casa, voltava e uns brinquedos que já utilizava, não brincava mais, fez outro nó na sacola e colocou na porta e voltou novamente e começou a colocar outras roupinhas. Aí a mãe perguntou: mas minha filha, por que você faz isso? E a menina falou: é que é caridade. E de onde você aprendeu? Aqui, com a Turma da Mônica. Né? Eles fazem aqui no livrinho a caridade. E essa história nos contaram e a gente achou tão lindo, porque como é que a criança captou a essência da mensagem. Exatamente. Né? E não só que captou, introduziu e aplicou. Uhum. Isto é fantástico. Seja espírita, não seja espírita, tenha religião, não tenha, não interessa. Mas que a caridade avance e consiga mexer nas consciências. Exatamente. Porque uma coisa que a gente fala é que nos queixamos muito dos políticos, dos líderes, não sei o quê, mas a gente tem que semear. É aquela história, é muito fácil você acreditar que a responsabilidade de todos os erros são dos outros que estão à sua frente, mas você não faz parte da responsabilidade desses erros. Ou seja, se nós não fizermos um movimento de mudança, em que é que eu estou sendo diferente do outro, do político, seja lá o que for? Então, eu não tenho direito de abrir a minha boca para fazer a crítica se eu não faço o movimento, né? Pelo menos contribuir cada um pouquinho. Um pouquinho, é isso mesmo. Mas eu vejo muito positivo, apesar das situações no mundo, eu vejo muito positivo como está mudando, em termos gerais, as novas perspectivas, principalmente, por exemplo, nos desenhos animados, nos filmes, né? Você observa, já não é mais aquele, né, gato, cachorro, rato, a inocência, né? Hoje estão vindo muitas informações interessantíssimas, e até nos animes japoneses, porque tem uma contribuição até do budismo nisso, né? Mas você observa
olha esta apreciação. Os 2 filmes mais vistos do planeta falam de vida em outros mundos. Sim, Né? é verdade. Já foi colocado, né? E como Hollywood está contribuindo demais. Eu acho interessante isso que você está falando de vida em outro planeta, porque Allan Kardec fala em A Gênese, que a época atual é de transição, onde confunde-se, lógico, com os elementos de 2 gerações, né? Quais são essas características dessa nova geração? Olha que coisa interessantíssima. Nós fizemos um estudo com base à informação da Gênesis de Kardec e o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. E há um detalhe muito interessante. Nós observamos como Emmanuel é genial. Quando se fala dos tempos, né, que são, na verdade, 7 tempos, 7 períodos de tempo, conseguimos um cálculo matemático ao saber que cada período de tempo é um período de 360 anos. Olha que coisa! O primeiro tempo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º tempo. Na época de Kardec, nós já estávamos no 7º tempo, ou 7º dia apocalíptico, ou 7º selo. São sinônimos. Sendo que, na época de Kardec, estamos na metade. Justo na metade. Faltava ainda a outra metade. Essa nova metade é o que nós chamamos hoje de transição planetária, que vai do ano de 1870 até o ano 2050. Esses 180 anos de transição. E nesses 180 anos, nós vemos as novas gerações chegando. Tanto que os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo falam, os tempos são chegados. Que quer dizer, o final dos 7 tempos são chegados. Porque uma vez terminando, nós começamos um novo ciclo. A Terra entra em uma nova fase, um novo período. Daí as revelações como do nosso querido Divaldo. Transição planetária, amanhecer de uma nova era, Chico Xavier comentando, né? 200 anos depois do Livro dos Espíritos, já inicia-se uma novo momento para a Terra. Então, esses 180 anos, de 1870 a 2050, nós vemos várias gerações. Sim. Uma coisa que eu posso observar apenas como uma observação, seja dita a redundância, é que os guias da humanidade fizeram que muitos espíritos que não reencarnavam por séculos ou até milênios, obrigaram a reencarnar a partir de 1870. Então, dentro dessa nuvem de espíritos, temos muitos que foram muito agressivos. Tanto é que quando eles reencarnam com 30, 25, 40 anos, o primeiro que fazem é a Primeira Guerra Mundial. Logo, a segunda leva, mais agressiva ainda, fez a Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, em paralelo, nós também temos muitos espíritos que deram aportes à ciência, à tecnologia, avanços em geral. Então, nós vimos o século XX, o século da tecnologia, as guerras mundiais, e a gente torce para não termos uma terceira guerra mundial, né? Porque se tivéssemos uma terceira, hoje temos 16 mil ogivas, quer dizer, nos destruímos totalmente, né? Mas a gente está torcendo muito, porque nós vamos entrar já na última etapa, de 2020 a 2050, a última etapa desse belíssimo momento da Terra, dessa transição, né? E aqui nós vamos ter o que a gente fala desses espíritos com o perispírito modificado, mais sensível, com mediunidade, né? Já desde a época de Kardec nós víamos, né? Mas agora mais, de uma forma muito mais ampla, né? Nunca antes se viu tanto médium quanto hoje. Tenho viajado em muitos lugares, muita criança que vê, que sente. Olha o detalhe. Tive uma reunião dos 25 anos da escola. Encontrei com vários amigos no Peru. Todos nos víamos, né? E muitos deles viram me falar, olha, sabe o quê? A minha filha escuta vozes, meu filho tem isso, outro é sonâmbulo, diz que viu a avó. Coisa que a geração anterior, a minha, né, não tinha, ou tinha um talvez na turma, e agora era uma coisa comum, né?
é muito interessante observar, porque está tendo uma leva nova. Eu falo assim, eu tenho viajado aí, com os contatos com as crianças, eu já comecei a identificar as mediunidades como já começam a surgir. Sim. Há uma galerinha que está com 10 anos, 11, nessa faixa, tudinhos aí, são os que vão levar à frente. E tem uma visão nova de espiritualidade, né? Alguns vícios que às vezes a gente ainda traz, né? Ele já está em outra fase, porque é uma geração que já nasceu com a internet, né? Já nasceu em comunicação. Eu assisti uma palestra... Eles são muito rápidos. Muito rápidos, desde os 2 anos, já estão todos conectados. Criança aprende a mexer o celular antes de falar, né? O fato único na história do planeta. Né? Se você observa isso, né? Outro fato é a torre da Notre Dame pegando fogo e a gente ao vivo assistindo no nosso aparelho. Imagina, quando a gente pensaria em uma coisa dessas, né? Imagens de Marte, e nós tendo acesso a esta informação. Inclusive, na minha cidade, em Arequipa, olha o fato. Um amigo postou, gente, acima de um dos vulcões está tendo avistamento de objetos voadores. Vejam todo mundo. E todo mundo que estava conectado, né, começou a assistir e também a afirmar, eu estou vendo, estou vendo. E eram como 15, 20 pessoas descrevendo o mesmo fato. Porque antes, quando alguém tinha uma visão, ligava por telefone, outro saía a ver e já foi embora. Né? O ET foi embora. Agora não. E está sendo uma coisa muito comum. Eu estou ficando surpreso com isso. Na Itália mesmo, né? Os transcomunicadores, né? Está chegando esses novos aparelhos, equipamentos, pessoas, técnicos, desencarnando e do além querendo se comunicar, utilizando outros técnicos também encarnados. E as primeiras imagens, mensagens com qualidade mais nítida. Sim. Está ficando uma coisa incrível, né? O nosso querido Florencio, estive com ele, mostrando as imagens agora, né? Como já aparece até o perfil, os rostros, né? Tem uma imagem onde Florencio está pintando, né? E aparece o rosto de Toulouse-Lautrec detrás dele. E que coisa genial. Então, essas novas gerações já começam com isto, né? Para eles isso é normal, né? Uma menina me perguntou, tio, na tua época Harry Potter era em preto e branco? Né? Tem umas coisas assim que você vê, porque essa geração já nasceu a cores, né? A gente nasceu em preto e branco, né? Então, mas olha que coisa bacana, é um momento único, todos conectados, o que Chico Xavier falou no Pinga Fogo, automação, essa foi a palavra que tinha na época. Hoje, criancinhas todas já conectadas. Outra coisa, a mediunidade sendo mais comum. E sabe o que isso implica, a mediunidade comum, tornando-se mais comum, é que a mesma glândula pineal, que é também a glândula da sexualidade, faz que acorde mais cedo a sexualidade, né? O que traz algumas coisas, né, que a gente precisa lidar. E outro terceiro fator, a Terra está se limpando, né? Está acontecendo muito espírito reencarnando, não porque pediu, é uma reencarnação compulsória. Então, os guias da humanidade, obrigando espíritos, tem que reencarnar, mas não quero reencarnar, reencarna. E aí a gente vê muito jovem, com tédio, não gosta de nada, não quer trabalhar, não quer nada, não pedi para estar aqui. E querem se suicidar, é uma situação terrível, mas é uma situação porque não pediu realmente para ir, né? É isso mesmo. Mas... Luiz, as crianças hoje, muito inteligentes, inquietas, criativas, extremamente questionadoras, elas adentram nos lares, escolas, casas espíritas, atendendo esse chamado do novo mundo. Nesse contexto, qual é o maior desafio a ser enfrentado hoje com elas? Que pergunta. Bom, primeiro acho que a gente tinha que chamar elas e perguntar a elas qual é o teu objetivo e o que você esperaria da casa espírita, no caso, né? Porque eu tenho observado e conversado com muitas crianças, né? Algumas vão porque são obrigadas a ir à casa espírita, mas muitas acham chato, acham ruim, porque a velocidade de informações, você vê os desenhos animados hoje, é assim, 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 e a velocidade de informação está com o aparelho, está vendo, é outra coisa, e às vezes
como é feito nas nossas casas espíritas, é uma forma que talvez há 40 anos funcionou, mas hoje já mudou muito. E ainda, os que vêm. E há 40 anos já era chato do jeito que era, tá? Porque eu reclamava, eu falava. Imagina hoje, né? Porque eu vejo muitos meninos me falando isso, né? O conteúdo é fantástico, mas a apresentação, né? Porque você consegue fazer uma mesma coisa, só não precisa tem dinamismo, né? Não. Olha que interessante. Eu conheci, por exemplo, na Alemanha, um menino de 10 anos que são filhos de brasileiros, né? Eles moram lá, não são espíritas, mas conheci no centro um menino. Aconteceu que esse menino tinha, vamos chamar assim, uma inteligência acima da média, e quando ele estava lá no centro, né, ele foi levado, e o menino, quando entrou pela primeira vez, falou: esse daqui é meu lugar. E ele faz parte do grupo de estudo dos adultos, porque quase não tem muita criança, e também para ele fica muito embaixo o conteúdo, ele faz parte do grupo dos adultos. E eu conversei com o menino, porque eu achei muito especial ele. Receber ele já, e ele fica com um sorriso o tempo todo, com um sorriso, né, que chama a atenção, porque o menino feliz. Né? E aí eu perguntei para ele: olha, o que você quer ser de grande? Olha o que ele me respondeu: olha, eu exatamente não sei, mas eu sei o que quero fazer. O que você quer fazer? Quero criar um aparelho, ou um sistema, ou um jeito, mas que ajude para que os adultos tenham mais tempo. E para que você quer que os adultos tenham mais tempo? É porque tem tantas maravilhas que Deus fez, e os adultos não têm tempo para estar observando elas. Olha que coisa Então, quero que gostosa. tenham mais tempo para observar as maravilhas de Deus. Eu fiquei tão impressionado com isso, porque mesmo a gente não para isso. Olha que percepção, né? Uma resposta de uma criança de 11 anos nesse final de semana me chamou muita atenção. São crianças que já passaram por dificuldades, por situações de pedofilia, extremamente críticas. E conversando com essas crianças, eu fiz a seguinte pergunta, que a gente usa o lúdico, né? Falei: diz uma coisa pra tia. Se a gente encontrasse agora uma lâmpada mágica e cada um de vocês pudessem fazer 3 pedidos. Um respondeu lá uns pedidos dele. O outro respondeu assim: ah, eu queria uma chuteira, eu queria um iPad e eu queria voltar ao tempo. Falei: você queria o quê? Eu queria poder voltar ao tempo. E aí eu perguntei: por que você queria voltar ao tempo? Ele falou: para não fazer tanta besteira, tanta coisa errada como eu já fiz. Uma criança. Quer dizer, olha o raciocínio dessa criança. A reflexão, né? Quer dizer, voltar ao tempo não era para ganhar, para ter, para corrigir os meus erros dessa encarnação. Olha só isso. Nossa, isso mexeu. Olha, que legal. Fantástico, né? Muito, muito bem. Como que é possível a gente imaginar essa nova geração que está aí, cheio de conflitos internos, diante de um mundo extremamente violento, e a sensação é que temos, a vistas nus, é que está mais violento do que antes de ontem, vamos colocar assim, uma desigualdade social terrível, e a gente sabe, frutos de muito orgulho, egoísmo, e que está tão latente ainda em nós. Como preparar essas crianças para lidar com essa situação e como nos preparar para lidar com essa situação das crianças? Ok. Primeiro, queria responder um pouquinho da pergunta anterior. Dica para pais evangelizadores ou pessoas que lidam com crianças. Primeiro, todo tipo de trabalho façam com interação.
façam que participem, criem filmes, criem teatros, misturem coisas que estão no imaginário dele, acontecimentos de hoje, peguem um filme, recriem, porque isto vai fazer que se sintam aproximados, ok? No caso, em casa a gente pega bonequinhos e a gente representa a mesma história que a gente lê, só que com os bonecos, né? A gente cria até histórias como roteiros, vamos fazer hoje o filme, e a gente troca as folhas, por exemplo, e cada um vai avançando o roteiro do outro. Então, é muita coisa que a gente tem que estar criando, senão a criança vai fora. E 2, no caso dos adolescentes jovens, né, eu tive experiência no Chile, onde uma moça de 15 anos não queria, a mãe obrigava ela a ir, mas a moça falava, não quero ir. E eu perguntei, por que você não quer ir? Não, porque minha filha quer estar direto aí no celular. Eu falei, não tem problema, vai, pode ficar com o celular ligado, eu não faço questão, mas pelo menos vai e escuta. Tá bom. Aí eu comecei a fazer a palestra e a moça direto estava com o celular, né? Quando terminou, olha o detalhe interessante, eu pensei que a moça tinha estado conversando em outra, mas não, tudo que eu estava falando, ela colocava no bloco de notas, estava no Google pesquisando se batia as informações no Wikipedia, né? Olha, mas é uma coisa genial, porque estava confrontando, verificando, e depois a gente conversou sobre isso. Eu achei uma coisa tão legal, porque esteve aí, mesmo não estando como as pessoas normalmente, né? Às vezes, utilizar em favor da causa o material que já está em mãos, né? E sobre outra questão, eu falo simples assim. O que está faltando é Jesus. As pessoas se desviam, se afastam de Jesus, só tem dor, confusão, caos, crises, problemas. Se afasta de Jesus, não faça isso. Eu lamento muito na Europa, o materialismo chegou tão forte, as pessoas se afastaram de Jesus, os religiosos mesmo. Não pode falar de Jesus em muitos lugares, né? Não pode, né? E isto, logo a sociedade vai cobrar. Porque se você, como a lei natural, a primeira das 10 leis é a lei de adoração, e se você não coloca na lei de adoração coisas espirituais ou de iluminação, você vai colocar num time de futebol, num artista, num partido político, você vai derivar teu pensamento de adoração, em vez de algo espiritual, para uma área que não necessariamente é espiritual. Exato. E aí você se afasta, seja budista, seja cristão, mas você tem que ter algum foco de espiritualidade, senão você consegue ir por outros caminhos. E no caso, aqui em Ocidente, nós temos a imagem de Jesus, mas independente de ser Jesus, eu falo da sua iluminação. É importantíssimo isso. Senão eu vejo companheiros que depois, em uma situação grave, não sabem como agir, reagir, igual as crianças, né? Com certeza. Agora, nessa turbulência de transição em que estamos vivendo, e a gente sabe que é algo gradual e é de dentro para fora, para se afinar no que está fora, estamos convivendo duas gerações completamente diferentes. É como se tivesse um grande degrau entre nós e essa nova geração. Como é que podemos contornar e aproximar mais essas pessoas devido a esse choque? Olha, os chamados millennials, né? Os que são de 2000 para cá, mas ainda mais falo. Os que vêm já estão chegando alguns, de 1, 2 aninhos, vai ser outra coisa. A gente está vivenciando um choque impressionante, né? Nossa! Dos que eram do começo do século, dos que eram do final do século passado, deste começo, e os que já vêm agora. É outra linha, né? Eles já nascem plugados, conectados, atualizados, né? É uma geração toda diferente, porque sabe o que acontece? Assim, eu fiz uma pesquisa e eu observei, desses 7 tempos, os 7 períodos de 360 anos, nós já estamos terminando
o sétimo período. E como tudo é cíclico, a gente deve vivenciar algo muito similar ao que aconteceu no primeiro período, o primeiro dos 7 dias. E sabe o que aconteceu no primeiro dos 7 dias? Nós tivemos o século de Péricles. Venham Sócrates, Platão, Aristóteles, Fídias, Hipócrates, todos os grandes sábios da Grécia. Olha, que coisa fantástica, porque todos estes seres iluminados, né, já podem estar prestes a reencarnar ou começar a reencarnar. Não somente isso, senão também, uns 50, 100 anos atrás, nós tivemos Buda, Confúcio, Lao Tse e Zoroastro. Sim. Né? Estes 4 monumentos de Oriente. Talvez são os pilares da época. E são enviados pelo Cristo para trazer a mensagem prévia do Evangelho à Terra. Então, talvez eles já estejam reencarnando e já todos aqueles outros, a partir da metade do século, em massa. Né? Você já pensou Francisco de Assis voltando, Joana de Ângeles retornando à Terra, Emmanuel, que sabemos que está já encarnado, e outros grandes vindo? Vai ser um momento único para a humanidade. E até mesmo os pintores, os impressionistas, que hoje pintam através de nossos amigos, né? Agora reencarnando com a visão de espiritualidade. Vão espiritualizar a arte, vão espiritualizar a psicologia, espiritualizar as ciências e ainda mais vão ter um detalhe que é a transcomunicação, contato com espíritos por aparelhos. Não está longe, porque já começaram a chegar as primeiras imagens a cores. Talvez em um outro momento a gente vai falar somente sobre transcomunicação. Os avanços que estão se conseguindo, a qualidade de informações, já por aparelhos estaremos nos comunicando de uma forma mais próxima. E por isso, o materialismo tem uns dias contados. Graças a Deus, né? E a mediunidade vai tomar um novo rumo. Veja só, mediunidade antes de Kardec era mesa girante e era importante isso que aconteça, né? Fenômeno direto. Pós Kardec começa a psicografia, desenvolvimento maior. Até o Livro dos Médiuns é um manual que orienta aos psicógrafos. Logo, os espíritas começam a sentir mais bondade no coração e a necessidade de ajudar aos desencarnados. Para isso, os psicófonos começam a chegar para conversar com suicidas, com pessoas que sofrem. Né? Mas e agora? Com a chegada, já em breve, da transcomunicação em forma ostensiva, a mediunidade vai ganhar um outro rumo. Vai para as profissões. O médico fazendo cirurgia, vendo um outro desencarnado orientando. O professor, um espírito inspirando as aulas. Enfim, em todas as áreas. Há uma interação mais consciente. Intuitiva e também intuitiva. A mediunidade ganha outro papel, porque já não precisaremos mais da forma que ainda precisamos hoje, porque estará impresso ou o próprio espírito mostrará vozes diretas. Né? Então a psicofonia diminuirá, nós ganharemos imagens do mundo espiritual. Vai ser um momento fantástico que a humanidade vai entrar. Com certeza. Esses pequenos, que a gente sabe que andam constantemente desafiando a nossa crença, tudo isso que nós trazemos já conosco, essa certeza, existe alguma orientação no sentido do desapego às nossas convicções e algumas vezes muito equivocadas, ou está tudo maravilhoso? Não, eu acho que o princípio é a humildade, né? Qualquer aprendiz precisa, qualquer mestre passa um aprendiz para iniciar um trabalho, abrir mão de tudo e iniciar de zero. E é importante que o aprendiz também se coloque nessa etapa. Né? A partir daí, começa a se nutrir e aprender, e principalmente o maior mestre é Jesus, para nós aprender com ele. Com certeza. E o fato que vem nos mostrando nitidamente a frente, né, do tempo que nos isenta das responsabilidades de dar limite à educação a essas crianças, a estes jovens. Como transformar isso agora? Porque limite é uma palavra desconhecida na atualidade.
Então, isso obedece também a um fator de que muitas vezes os nossos pais foram bem mais estritos e corrigindo, e por um fator até social planetário, a situação econômica melhorou em geral, né? Saímos 180 anos de escravidão, passamos por momentos críticos de guerras mundiais, e dos anos 70 para aqui, 80, as coisas começaram um pouquinho a melhorar, e às vezes os pais querem dar aos filhos tudo aquilo que não tiveram eles, né? E terminam não educando, né? Dando, e o filho não recebe um não. Então, termina sendo, muitos meninos crescem como jovens mimados, não sabem lidar com as coisas, né? Então precisam os pais retomar novamente as redes. Porque, na verdade, é aquele movimento. Eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Por que não eu quero proporcionar ao meu filho as conquistas que eu não tive? Porque tem que ter merecimento, eles têm que aprender a conquistar aquilo que você não teve. E não receber de mão beijada, o que vem de mão beijada não tem valor. É fácil, é difícil, é difícil isso, né? Porque eu falo mesmo por experiência, né? Mas esse é o caminho, a tarefa de educação não é tão fácil assim, mas o papel é este. É corrigir, colocar no caminho, porque a gente sofreu para chegar aí, e você quer que o teu descendente saiba aceitar isso e construa seu próprio caminho, né? Com você certeza. Facilita a base, mas ele tem que construir. Com certeza, com certeza. Bom, o nosso papo está gostoso, mas vamos aí já deixar marcado um bate-papo mais profundo sobre transcomunicação. Vamos. Todo mundo vai anotar na agendinha, tipo assim, como é que eu vou falar com eles? É coisa boa. Vamos conversar. Então, é isso. Chegamos ao final de mais um Plenitude, com o nosso coração cheio de muita paz, muito atentos a essas crianças que, olha, faz todo mundo botar a barba de molho. Então, agora vamos fazer diferente, agir com inteligência. E para que você tenha uma semana iluminada, convidamos o Rô Rivas a deixar uma frase fatal para todos que nos acompanham. Ok. Quem nos está acompanhando, leve a seu filho a evangelização. Leve, mesmo que seja força, leve. Ele vai agradecer no futuro. Porque se você não leva, outra ação vai entrar nele. Faça isso. Quando ele esteja mais velho, ele vai decidir os seus caminhos. Mas você coloque Jesus. Porque é alimento espiritual. A gente dá bons alimentos, né? Por que a gente não dá? Se a gente dá bons alimentos físicos, por que não dá bons alimentos da alma? E Jesus e o Evangelho é o melhor alimento. Então leve, coloque Jesus no coração, amanhã ele agradecerá. É isso aí. Nem que arraste, porque se ele estiver morrendo, você vai enfiar a goela abaixo qualquer remédio para salvar, não vai? Então, ajuda ele a se salvar agora, antes que ele entre em aflição. E para que você tenha uma boa semana maravilhosa, cheia de amor, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa a você. Obrigada, meu amigo querido. Assim, obrigado. Muita paz a todos. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.